lista 04, custo por produção, custo por ordem, custo por produção contínua, lista 04. Com ajuste do custo estimado. O exercício diz assim: uma indústria tem por uma encomenda para a produção de 3 máquinas, onde a estimativa do custo total é de 980 mil, o valor do contrato é de 1,5 milhão e o recebimento dos contratos fica estimado das máquinas, que será realizado em 3 meses. Sendo uma máquina por mês, ajuste da receita pode ser realizado apenas no terceiro mês, considerando que a empresa terá os custos da encomenda. Considere a seguinte situação: no primeiro mês, o custo incorrido foi de 373 mil. Isso significa que após a encomenda, durante a produção, a empresa alcançou um custo de 373 mil. No segundo mês, houve uma nova estimativa de um custo para 1 milhão, ou seja, após a produção de um mês, a empresa recalculou seus custos e projetou uma nova estimativa para a produção das 3 máquinas de 1 milhão. No segundo mês, o custo incorrido foi de 337 mil e logo lá no terceiro mês, no final do terceiro mês, houve um custo incorrido de 390 mil. Primeiro passo para a gente calcular é para a gente temos que descobrir a proporção entre o valor da receita, o valor do contrato, e o custo estimado do produto, e multiplicarmos por 100. Então a fórmula é receita com venda dividido por custo estimado multiplicado por 100. Então nós temos um custo estimado de 980 mil, a receita com venda de 1,5 milhão, a proporção então da receita em relação ao custo, 1,5 milhão dividido por 980 mil vezes 100, e nós chegamos então a essa proporção de 153,06%. O segundo passo que nós temos que calcular é a apropriação da receita do primeiro mês. Ela se dará pela seguinte fórmula: o custo incorrido do mês, 373 mil, percentual da receita, vezes o percentual da receita em relação ao custo, que é aquele 153%, calculado lá no primeiro passo. Então, receita de venda é 373 mil, multiplicando por 153,06%, chegamos a uma receita a pagar de 970.913,80. Então, esse 570.913,80 é a nossa receita com venda. Logo, o lucro do primeiro mês será 570.913,80. Vamos subtrair 373 mil reais. Então, esse daqui será a nossa subtração do nosso lucro, para alcançar o nosso lucro. Nós vamos observar o seguinte, que para o segundo mês houve uma alteração da estimativa do custo, logo teremos que recalcular uma nova proporção. A nova proporção da receita vai pegar 1,5 milhão, divididos pela nova estimativa de 1 milhão, e alcançamos 150%. O terceiro passo para calcular, nesse que tem um ajuste, é calcular a receita a ser realizada no segundo mês em função da alteração da estimativa de custo. Então vamos calcular um ajuste a ser realizado no segundo mês. O que nós vamos pegar lá? O custo do primeiro mês, 373 mil, multiplicar pela nova proporção, que é 153%, e subtrair a receita do primeiro mês. Então, ajuste lá, 559.500 menos 570.913, que é a receita do primeiro mês. Então, nós temos que ajustar o valor aqui em função do ajuste, da alteração, da estimativa do custo em menos 11.413,80. Guardamos esse valor aqui, que será utilizado no passo seguinte. O quarto passo, calcular essa receita do segundo mês e o lucro dela. A fórmula: custo vezes a nova proporção da receita em relação ao custo menos o ajuste. Então, receita do segundo mês: 337 mil, que é o custo realizado, incorrido lá no enunciado.
aplicamos 153% e subtraímos o valor do ajuste que a gente calculou no passo número 3, 11.413,80. Receita do segundo mês, 505.500, subtraímos 11.413,80 e chegamos no valor de 494.086,20. O lucro será 494.086,20 menos 337.000 igual 157.086,20. O quinto passo é calcular a receita do terceiro mês e o lucro. Como o nosso contrato foi de 1,5 milhão e nós só temos 3 meses, então no final do terceiro mês nós vamos pagar exatamente o valor que falta nós pagarmos no momento em que nós recebermos a terceira máquina. Ou seja, a pessoa entregou a máquina que a gente comprou, né? Pagamos as primeiras parcelas na proporção conforme a evolução da produção dessa máquina e no terceiro mês nós pagamos então a diferença que falta no momento que nós recebemos a terceira máquina. Então vamos imaginar a seguinte situação: 1,5 milhão, que foi a receita contratada, subtraímos o valor da receita que pagamos no primeiro mês, 570.913,80, subtraímos o valor da receita do segundo mês, 494.086,20. Então nós chegamos aqui numa receita para o terceiro mês de R$435.000. O lucro da receita, 435.000, subtraímos o primeiro as custos incorridos e temos então 45.000 de lucro. Logo então nós vamos para o último passo, que é recalcular isso ou colocar lá no nosso quadro de resumo, que nós teremos lá esse resumo aqui: a receita apropriada do primeiro, segundo e terceiro mês, o custo realizado, né, dos 3 meses aqui, 1.100.000, o lucro de cada ano. Então no final aqui nós temos um lucro de 400.000, lembrando que receita menos o custo igual ao lucro. A somatória do total, que é a somatória de toda a receita, a somatória de todos os custos e a somatória do terceiro, todos os lucros, os 3 meses, ok?